Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e hoje eu vou conversar um pouco aí sobre algumas perguntas que o pessoal normalmente me faz para quem está querendo fazer importação. Eu queria fazer alguns comentários em cima dessas perguntas. Por exemplo, a pessoa me pergunta qual que é o valor do frete da China para o Brasil? Aí eu falo com a pessoa assim, eu não sei qual que é o valor do frete da China para o Brasil. Primeiro, você tem que saber qual que é o porto de origem e qual que é o porto de destino. O frete varia, o valor do frete varia. Começa por aí, questão do porto. Porto de origem e porto de destino. O valor do frete não é o mesmo para todos os portos de origem e para todos os portos de destino. Então tem que entrar em contato com a agente de cargas e verificar. E outra coisa também, frete marítimo, né? Vamos falar aqui do frete marítimo. A gente tem o frete também de container de 20 pés, container de 40 pés. E o container de 40 pés ainda tem dois tipos diferentes, basicamente, né? E não só o container de 40 pés tem dois tipos diferentes, mas tem que verificar também o tipo de carga. Porque, por exemplo, e se for uma carga refrigerada, precisa de refrigeração, precisa de um container refrigerado. E se for um container refrigerado desligado, entendeu? O tipo de container também vai impactar a questão aí do frete, do valor do frete. E tem que saber também, vai ser o frete do container inteiro ou vai dividir container? Porque isso também vai impactar. Então, se for, por exemplo, dividir container, qual que é o peso bruto e a cubagem da sua carga? Então, a gente pode observar que a gente tem que buscar mais informações. E empresas diferentes, agentes de cargas diferentes, empresas de transporte diferentes, eles cobram valores também diferentes. Então a gente tem que verificar por esse ângulo aí também, entendeu? Porque não adianta fazer uma pergunta assim e já ter uma resposta pronta. E outro detalhe também, o valor do frete, ele dura, normalmente uma cotação de frete, dura em torno aí de uma semana, duas, em torno disso. Dependendo da época do ano, então, né, o prazo de validade dessas cotações de frete também, eles são variáveis. Então não tem uma resposta pronta para isso. Tem que correr atrás, tem que cotar junto com a agente de cargas para poder ter esse tipo de informação. Outra pergunta que o pessoal me faz com muita frequência também é o seguinte, qual que é a margem de lucro que eu vou ter na minha importação? Eu falo assim, olha, isso também não existe resposta pronta. Depende do tipo de produto que você está querendo importar. Tem produto que compensa importar, produto que não compensa. Então tem produto que você não vai ter margem de lucro nenhuma, tem produto que você vai ter margem de lucro menor, tem produto que você vai ter margem de lucro maior. Cada caso é um caso. Isso não é uma regra fixa. Você vai importar e você vai ter uma margem de lucro fixa já pré-definida, mesmo sem você conhecer, ter feito o levantamento das suas despesas tributárias e não tributárias. Então, por exemplo, ICMS também impacta, né? Porque a gente tem estados que competem entre si em relação à questão do ICMS. Então, vou dar um exemplo. Aqui em Minas, para quem importa por correio ou remessa expressa, o valor do ICMS é 25%. Já quem importa por São Paulo, o ICMS por remessa expressa é 18% e por correio é zero. Então, se você me perguntar qual que é a margem de lucro de quem importa por correio em Minas e quem importa por correio em São Paulo, você vai ver que vai ter uma diferença grande aí, considerando só o ICMS. Entendeu? Então, assim, tem que avaliar onde que está o importador. O importador ele tem algum regime especial também em relação ao ICMS? Porque tem alguns estados que têm benefícios em relação ao ICMS. Tá? Então, exemplo, Santa Catarina tem o tratamento tributário diferenciado, você pode usar uma sistemática também de importação por Alagoas. Tem alguns estados que têm regimes especiais, Minas também tem, mas para alguns segmentos específicos, não são para todos os importadores. Então você tem que avaliar isso. E produtos diferentes, eles possuem também carga tributária diferente. A gente tem as alíquotas diferentes para cada NCM, para cada nomenclatura do Mercosul. Então a gente tem alíquotas diferentes para cada imposto que vai ser pago. Então a gente tem que saber qual que é o NCM também. Então tem que ser feito um planejamento tributário. Então isso que eu estou falando aqui agora vale não só para você começar a entender sobre essa questão da importância do planejamento da importação, como também para entender que não existe resposta pronta para algumas perguntas, igual essas que eu estou colocando aqui agora. Qual que é o valor do frete? Qual que é a margem de lucro? Qual que é o meu custo da importação? Como que eu vou passar o custo da importação se eu não fiz um planejamento das despesas tributárias e não tributárias? Vamos supor que o seu produto é um brinquedo que tem necessidade de licença de importação, homologação no Inmetro.
Você vai ter um custo extra para fazer isso. O pneu também é a mesma coisa. O pneu tem antidumping, que é uma sobretaxa. Tem homologação no Inmetro. O custo não vai ser o mesmo de um produto que não precisa de homologação, que não tem antidumping. Entendeu? A questão não é tão simples assim, igual o pessoal pensa. Às vezes o pessoal pensa que existe resposta pronta para determinadas perguntas para quem vai fazer importação. E na realidade não há. E se alguém te apresentar uma resposta pronta, pode achar estranho isso aí. Eu não contrataria alguém para prestar um serviço para mim de consultoria para importação se já me passasse respostas prontas sem mesmo antes ter feito uma análise do meu processo. Sem ter levantado as despesas tributárias, não tributárias, ter feito uma análise de questão dos códigos de classificação fiscal, verificar se o meu produto tem licença de importação, se tem sobretaxa, etc. Isso aí demanda tempo, não é algo que você faz da noite para o dia, você tem que verificar, buscar informações, vamos supor, às vezes o produto precisa de registro na Anvisa. Tem produtos que para você conseguir um registro na Anvisa, você pode gastar 1 ano para conseguir ou mais. E às vezes são valores altíssimos para conseguir também. E às vezes nem compensa para alguns perfis de importadores. Então assim, cada caso é um caso, a gente tem que analisar qual que é o seu perfil de importação, o seu perfil ele está adequado para importar aquele determinado tipo de produto ou não? O que dá para fazer para reduzir despesas tributárias, não tributárias? Como que a gente vai levantar todas as despesas tributárias, não tributárias? Em qual regime de tributação que a sua empresa está inserida? Porque depois que você levantou os custos da importação, você tem que levantar os custos para comercializar o produto no mercado interno. Esses custos variam de acordo com o perfil de cada empresa. Empresas diferentes têm custos fixos e variáveis diferentes. Tem regimes de tributação diferentes. Tem gente que é lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, gente que é MEI, gente que é simples. Então, assim, tem que fazer levantamento, tem que fazer planejamento. Se você não faz planejamento, não faz levantamento, a chance do negócio dar errado é muito grande. E no meio desse processo aí também as coisas podem se complicar, porque, por exemplo, greve da Receita Federal. Vamos supor que a sua importação cai no canal vermelho no meio de uma greve da Receita Federal. Você vai ter que pagar quantos períodos a mais de armazenagem? Vamos supor que você contrata um agente de cargas que não negociou despesas de armazenagem lá no porto. Ou um despachante que não negociou despesas de armazenagem, não conseguiu descontos. Você vai pagar as tarifas mais altas possíveis. Vamos supor que você deixou o fornecedor contratar o frete para você. Aí o agente de cargas do fornecedor cobra diversas despesas absurdas de você aqui no Brasil. E você tem que pagar. E você não sabia disso, não preparou, não planejou isso, não tinha conhecimento sobre isso, não colocou isso numa planilha. Entendeu? Então, assim, tem vários fatores aí por trás. Que a taxa cambial varia também, variações cambiais. Que você tem uma taxa de câmbio para pagar o fornecedor, tem uma outra taxa de câmbio para pagar o governo. Então tem muitas coisas envolvidas aí. Vamos supor, você faz um planejamento hoje de um embarque marítimo, só que o seu embarque vai acontecer daqui a 30 dias. Na véspera, vai ter que cortar frete de novo, porque o frete não vale por 30 dias. Entendeu? Então você tem que avaliar todos esses detalhes. Não existe resposta pronta, não existe milagre, a importação não é adivinhação. Tem que ter conhecimento para fazer a coisa certa. Porque depois que o negócio complica, dá errado, para você corrigir os problemas, os erros, é quase missão impossível. E às vezes, mesmo que dê para você corrigir, às vezes você tem custos em cima disso, você tem multas em cima disso, você tem problemas que acontecem em cima disso. Então tem que ser feito todo um planejamento antes de importar. Não recomendo que faça importação sem antes ter feito um bom planejamento e ter alguém que realmente tenha conhecimento do assunto. Então, se você chegar na fase final do planejamento, concluir que não compensa importar, para por aí, refaz, pensa outra coisa. Às vezes compensa para uma empresa, porque, igual eu falei, questão do ICMS. Às vezes, para uma empresa que está em São Paulo importar por correio, compensa. E para um que está aqui em Minas já não compensa, por causa dos 25% do ICMS a mais, entendeu? Às vezes, o perfil de importação, às vezes uma empresa quer importar uma quantidade pequena de um produto que tem uma licença de importação, que não compensa importar em quantidade pequena porque o custo não vai ser absorvido no processo. Agora, uma empresa que importar uma quantidade maior, já compensa. Então, cada caso é um caso. A gente tem que analisar cada caso separadamente. É igual o médico. Uma pessoa vai no médico. O médico tem que investigar, tem que pedir os exames, tem que investigar, tem que verificar o que ela tem que conversar com a pessoa, avaliar o melhor tratamento, os melhores remédios. Não vai ser a mesma coisa para todos. Se você tenta aplicar o mesmo tratamento para todos, achando que todo mundo é igual, provavelmente vai dar certo para um e não vai dar certo para outro. Então é isso, é profissionalismo, fazer a coisa consciente, fazer a coisa certa.
entendeu? Para você ter certeza de qual caminho que você está trilhando nessa área aí da importação. Então fica essa dica aí, né? Então assim, lembra que não existe resposta pronta para algumas perguntas e tem que correr atrás mesmo, tem que fazer planejamento. Planejou bem, deu certo, a chance de você fazer o processo acontecer da forma correta também aumenta bastante. Então é isso aí, até a questão de pesquisar fornecedor também, negociar preço com fornecedor, isso pode determinar se uma importação vai compensar ou não, dependendo de quem é o fornecedor, de onde está esse fornecedor. Isso pode impactar também na viabilidade ou não de um processo de importação de determinada mercadoria. Então são vários fatores, entendeu? É um conjunto de informações que a gente tem que analisar. Então é isso aí, pessoal. Se você precisa de uma consultoria ou curso na área de importação ou comércio exterior, entre em contato aí, conversa com a gente está à disposição. Se inscreva no canal, ative as notificações. Um abraço aí para todos. Até mais. Tchau, tchau.